Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 30 de julho de 2025. São 15 horas. Minha amiga, meu amigo, o filho 01, o Flávio Bolsonaro, está aí todo pimpão achando que vai trazer, vai manter a Carla Zambelli na Itália, porque ele conversou com Matteo Salvini, que é o vice-primeiro-ministro da Itália, tal, e inclusive o Sóstenes Cavalcanti está viajando para a Itália para, com todo o seu peso, fazer o governo italiano comprar uma briga com o Estado brasileiro, que inclusive tem interesses muito grandes nesse tratado de extradição, já precisou dele várias vezes, né? E o Brasil colaborou. E o filho do Bolsonaro, como não entende nada de política externa, não é? Na verdade, o fato deles terem amizade com alguns radicais de alguns países por aí, não quer dizer que eles entendam de política. Veja bem, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, perdão, o Flávio Bolsonaro, ele foi conversar, ele conversou, deve ter sido via telefone, com o Matteo Salvini, ou esteve lá quando foi recentemente para a Europa, não se sabe. Conversou com o Matteo Salvini, que é um dos dois vice-primeiros ministros da Itália. O Antonio Tajani e o Matteo Salvini são, respectivamente, o Tajani da Força Itália, Força Italiana, e o Matteo Salvini é da Liga Norte. O Tajani, o Antonio Tajani, é o mais moderado, né? E o Salvini é um Bolsonaro italiano, radical, ligado à extrema-direita, e a Giorgia Meloni, que é um pouco mais radical que o Tajani, que é do Fratelli d'Italia, que é um partido que vem tomando espaço, Fratelli d'Italia, Irmãos da Itália, não é? É um partido que venceu forte as eleições aí e vem ganhando espaço em cima da Força Itália, do Tajani, e da Liga Norte do Salvini, que é o partido mais meio que de extrema-direita. E o fato é que o Tajani ele vem puxando o governo para o centro da Giorgia Meloni, e a Giorgia Meloni tem chamado a atenção porque o discurso radical dela de campanha se mostrou um discurso mais de campanha e tem se mostrado muito moderada. E, na verdade, na questão da Carla Zambelli, a Meloni, inclusive, esteve com o Lula, foi muito simpática com o Lula, tal. E o Tajani também, Matteo Salvini, é radical, é bolsonarista, fala que o Bolsonaro fala as mesmas coisas que o Trump sobre o Bolsonaro. Bom, a Itália tem uma particularidade, a Itália tem dois vice-primeiros ministros e uma premier, que é a Giorgia Meloni, que é a dona da porra toda ali, né? E do governo inteiro ali. Então a Giorgia Meloni tem se mostrado bastante sensata, bastante moderada, puxada pelo Tajani, e o Salvini vai ficar isolado nessa, porque nem a Meloni, nem o Tajani vão querer comprar essa briga com o Brasil, porque eles não sabem o que é que vem amanhã. A Itália não está com essa bola toda, a Itália não é os Estados Unidos, é um país com uma economia que não dá para bater de frente com a nossa desse jeito também, não é? Nós estamos, inclusive, sempre disputando as posições de maior PIB do mundo com a Itália. Então aí, minha amiga, meu amigo, a Zambelli está lascada, porque se não quisessem prendê-la, não teriam, basicamente, veja só, se não quisessem prendê-la, não teriam se não quisessem deportá-la, extraditá-la, não teriam prendido a Zambelli. Eles prenderam a Zambelli porque eles não querem deportá-la, eles não querem ela lá dentro, eles não querem essa confusão lá
com o Brasil lá na Itália, porque a Carla Zambelli, tá claro, todo mundo viu os vídeos, todos os partidos, inclusive partidos de direita, estão revoltados com a Carla Zambelli lá dentro. Ela dizer que era intocável na Itália, e passou a imagem aí de um país que é um esconderijo de bandidos. Eles não querem isso. Não é? Então, como diz o ex-governador Márcio França, do PSB, vem aí a maior delação da história do Brasil, protagonizada por Carla Zambelli. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. O que acontece agora, depois da prisão de Carla Zambelli? A deputada foi presa em Roma, na Itália, nessa terça-feira. A justiça italiana tem 48 horas para decidir se mantém Zambelli presa, se libera, coloca em prisão domiciliar ou autoriza abrir o processo de extradição. Mas como ela tem cidadania italiana, o país pode se recusar a mandá-la de volta. E mesmo que aceite, o processo pode levar anos. Zambelli disse que quer ser julgada na Itália e que vai provar sua inocência. Ela estava foragida desde que foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão dos sistemas do CNJ em 2023. O endereço dela na Itália foi entregue por um deputado italiano. A prisão foi feita pela polícia de lá com a ajuda da PF do Brasil. Giorgia Meloni acompanha ao vivo direto da Itália. Bandiera della Marina Militare, banda della Marina Militare, i reparti d'onore pronti per la rassegna. Estamos ao vivo transmitindo esta agenda internacional do presidente Lula. Ele está na Itália. Neste momento, ele está sendo recebido com honras de chefe de Estado pela primeira-ministra italiana Giorgia Meloni no Palácio Chigi, em Roma. E nós estamos aí acompanhando desde a chegada do presidente Lula nesta terça-feira à Itália. Ele vem cumprindo uma série de compromissos. Nesta quarta-feira, ele já se encontrou com o presidente italiano e também já esteve num encontro com o Papa Francisco. As autoridades italianas. E estou muito segura de fazê-lo, porque aqui nós temos ainda justiça e democracia. Não temos um ditador no poder. Não temos a autoridade ditatorial de Alexandre de Moraes e de seus comparsas do Suprema Corte. Estou tranquila, calma, tranquila, coração sereno, de que aqui buscarei justiça para o meu caso. Quando eu disse que era intocável, é porque eu sei que só Deus pode me tocar. Mas que conversa fiada da Zambelli, não é? Veja só, não foi nada disso que ela disse. Ela disse que tinha cidadania italiana e que, tendo cidadania italiana, ela não poderia ser tocada. Ela era intocável na Itália, que não conseguiriam extraditá-la. Bom, agora ela está presa, alega que se entregou, mas, claro, quando se trata de Carla Zambelli, a gente sabe que é só mentira e fake news que vem. O deputado italiano Angelo Bonelli, que acabou descobrindo onde estava a Zambelli, porque teve informações de brasileiros que estavam lá na Itália,
que o procuraram dizendo, ó, a pessoa que vocês estão procurando está escondida ali. E aí o Bonelli foi lá e denunciou para a polícia. E ele disse que ela não se entregou coisa nenhuma, ela foi capturada. Como vocês me acharam, disse Zambelli em entrevista antes da prisão. Presa na Itália ontem, a Zambelli concedeu uma entrevista ao jornal italiano La Repubblica, momentos antes de ter sido localizada. A polícia não conseguiu, mas vocês conseguiram, disse ela ao jornalista Marco Carta. Como vocês me encontraram? Agora terei que mudar de casa, disse ao jornal. Veja como ela mente, né? Mas o bolsonarismo, a mentira para o bolsonarismo mentir para os bolsonaristas é como respirar, não é? Vamos lá. O Flávio Bolsonaro agradece o premier italiano por dar atenção ao caso da deputada Carla Zambelli. Matteo Salvini, liderança da direita no país, diz que deve visitar a deputada brasileira na prisão. Uau! Então ela já está fora, né? Já está com o pé fora da cadeia? Não. Não é nada disso. Em primeiro lugar, vamos entender o seguinte. A Itália tem 2 vice-primeiros ministros que equilibram o governo. O governo italiano é formado por uma coalizão entre partidos de centro-direita e chegando até um pouco menos, um partido de centro-direita, um partido de direita e um partido de extrema-direita, que é a Liga Norte, que é do Matteo Salvini, esse que prometeu para o Eduardo Bolsonaro, para o Flávio Bolsonaro, é tanto filho que eu acabo confundindo, para o Flávio Bolsonaro, que ia dar atenção ao caso da Carla Zambelli e tal. Porém, o Matteo Salvini, ele está isolado no governo da Itália. Você vai ver algumas coisas aí que eu peguei da imprensa italiana, devidamente traduzido já, para você entender o que é que está acontecendo na Itália. Vamos lá. O líder do PL, Sóstenes Cavalcanti, vai acionar o Ministério Público em tentativa de evitar a extradição de Zambelli. Sóstenes Cavalcanti afirma que levará ofício a autoridades estrangeiras. Estratégia é compará-la a Oswaldo Eustáquio. Vai ser difícil ele explicar, né, a ordem de prisão no sistema do Tribunal do Tribunal Brasileiro, CNJ, e a perseguição dela a uma pessoa de arma em punho, né, a condenação dela por isso, e ele pode mentir à vontade lá, porque, na verdade, só vai ouvir aquilo que ele diz quem for radical como Matteo Salvini, que é o mais radical do governo Giorgia Meloni. Na verdade, o Antônio Tajani é ele que puxa o governo para o centro. Na verdade, ele puxa para o centro, né? Porque ele não é de esquerda, ele é de centro-direita, mas é uma centro-direita super moderada. Ele é muito moderado, é amigo de todo mundo, da esquerda, tem interlocução, tal. É como o PSDB, vamos dizer assim, né? Já a Giorgia Meloni é como, vamos dizer, o União Brasil. E o Matteo Salvini é o PL. Né? Matteo Salvini é o PL. Então, você tem a Força Itália do Tajani, que é o mais moderado de todos, a Giorgia Meloni, que é o do União Brasil, que é o Fratelli d'Italia, ou seja, os irmãos da Itália, né? E você tem a Liga Norte, que é o radical, é o PL. Muito bem, aqui você tem jornais da imprensa, por exemplo, Il Dubbio, ele falou, os duelistas, por que não pode haver harmonia entre Salvini e Tajani? Porque o Salvini é um moderado e o Salvini é um radical e o Tajani é um moderado. Né? É que eles colocam sempre a Giorgia entre eles, porque eles estão sempre nessa formação. Você vai ver que eles estão sempre nessa formação
Então, o extremo fica de um lado e o mais moderado de todos fica do outro, e a meio radical, meio não radical, que é a Meloni, fica no meio. E os dois vice-primeiros-ministros estão presos entre a pressão dos filhos de Berlusconi e do Congresso da Liga Norte. Na verdade, esse governo não está se entendendo. Essa é a questão, para simplificar. Unir a direita, cordão sanitário impede a aliança de direita em toda a União Europeia por enquanto. Não é? Na verdade, essa direita está muito desunida, mas a Meloni cresceu muito e esses dois aqui eles perderam força na Itália. Por isso que ela ganhou. E Giorgia Meloni, afinal, não é tão radical. Ela na campanha era ultra radical e depois da campanha ela se mostrou sem slogans radicais, parou de dizer esses slogans radicais, tem tido um comportamento, você viu, ela recebeu o Lula super bem e não quer encrenca, não quer encrenca. Aqui você veja essa foto. Este é o mais radical, Matteo Salvini, a Giorgia Meloni e o Tajani, que é o mais moderado. Esses dois querem a Zambelli longe da Itália, porque a esquerda, a direita, toda a política italiana está revoltadíssima com eu leio o Corriere della Sera, eu leio vários jornais todo dia, minha amiga, meu amigo, é minha rotina. Eu leio o New York Times, eu leio o Washington Post, leio o Le Figaro, leio o Le Monde. Eu sou obrigado a saber disso, porque a política hoje não se faz só aqui no Brasil. Não é? Bom, o caso Battisti é algo que favorece a extradição de Zambelli. Não é? O próprio Lula extraditou o Battisti, eles estão devendo uma para nós. Se eles fizerem isso com a Zambelli, desrespeitarem os nossos tribunais, desrespeitarem tudo que ela aprontou aqui dentro, eles sabem que vai ter o troco lá na frente. E eles não sabem quanto tempo o Lula vai ficar lá. Não é? Pela situação atual, provavelmente bastante tempo. A Carla Zambelli se escondeu em outros endereços na Itália antes de ser presa. Ela estava numa fuga desesperada e vem dizer que se entregou. Essa mulher é muito desclassificada, sabe, gente? E aqui, porque a Carla Zambelli gravou o vídeo de boné antes de ser presa, ela usou filtro para gravar esse vídeo, por isso que ela está com a cara vermelha desse jeito, e botou o boné, porque ela está cheia de cabelo branco, está toda escangalhada ali, porque está fugindo, né? Está fugindo. Então ela é uma boa atriz, né? Esse vídeo, ela faz um vídeo, uma aparência de tranquilidade, de vitoriosa, tal, mas não é nada disso. Zambelli estava lavando o cabelo quando foi presa na Itália, diz o advogado, né? Visitas de parentes e outros brasileiros em apartamento ajudaram na localização da Zambelli. E o fato é que o governo Lula está vendo com otimismo a extradição da Zambelli devido ao quê? A uma coisinha chamada Itamaraty. O Itamaraty sabe muito bem que a Itália não vai comprar essa encrenca com o Brasil por causa da Zambelli, que é uma desclassificada, que tem foto dela correndo a Itália, imagens dela, vídeo dela correndo a Itália, foto, vídeo dela, daquela perseguição dela a um cidadão aqui por uma discussão política de arma em punho. Não é? Isso tem chocado muito. Veja, o Matteo Salvini ele está isolado nesses agrados aí ao bolsonarismo, quer visitar Zambelli, pode visitar quem quiser. A decisão de tudo é da Giorgia Meloni. Ela ouve os vice-primeiros ministros? Ouve os dois. Só que ela não quer saber de encrenca, ela não quer saber de marola, muito menos com o Brasil. Então, aqui vale o que diz o Márcio França. Ele disse o seguinte:
se preparem para a maior delação premiada que uma pessoa já fez no Brasil. Está no forno. Muitos vão tentar exílio antes. Podem anotar, porque ela vai denunciar meio mundo se ela vier para o Brasil para não ficar presa. E, além de tudo, a prisão da Zambelli coloca muita pressão sobre os Bolsonaro e principalmente sobre o 03, o Eduardo Bolsonaro, porque ele vai ficar trancado nos Estados Unidos, não pode ir para lugar nenhum. Ele estava querendo ir para a Europa, ele precisa tomar cuidado, porque se for pedida a prisão dele, a Interpol deve emitir um alerta e vai colocá-lo na difusão vermelha, ou seja, qualquer lugar fora dos Estados Unidos que ele pisar, está preso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.